Não existe forma melhor de começar esse vídeo sem falar do Shebekudo, né? O cara apareceu aí do nada, tá ligado? Eu vou mentir, eu não esperava que ele fosse aparecer por agora. Ele já apareceu, como o Muro falou, né? Tá no final, né, gente? Falta pouco tempo pra acabar o One Piece. Esse pouquinho tempo, tipo, só uns 10 anos. Eu acho que o One Piece não acaba em 10 anos, tá, gente? Em menos de 10 anos. Não é possível. Ele disse que tem 5, não tem 5, é mais de 10. Bom, o Shebeck apareceu, né, gente? E todo mundo tá pirado, né? Porque só tinha silhueta, agora ele descobre ainda que ele é o pai do Barba Negra. Não só apareceu a cara do cara. O cara tem a cara do Barba Negra. Metade Barba Negra e metade Bug. O Oda soltou assim, ele falou, dane-se. E eu não tô até preocupado, sério. Não é possível que ele lançar flashback agora, que não ia ter muito sentido. Mas ele vai alguma coisinha aí, velho. Próximo capítulo, pelo amor de Deus, Ura, não invente de cortar do nada, não. Faça o Shebeck aparecer. Meu Deus do céu, velho. Esse tempo todo pra aparecer o Shebeck. Ó, já vou pedir o like, comentário, se inscreva o sininho aí. Eu vou falar do capítulo 1154 de One Piece. O Oda não consegue, né? Tipo, ele não consegue revelar alguma coisa sem dar um suspense de outra coisa, né? Tipo, eu sei que é um suspense mais fraco, mas o cara não consegue. Eu acho que vai acabar One Piece e vai ter algumas coisas aí que a gente não vai saber. Ele vai chegar no último capítulo e vai colocar alguma coisa pra gente ficar teorizando o que seja, porque não é possível, velho. Pô, o capítulo começa com o Yamato, né? Pedem pra Yamato ir lá falar com alguém, com um defunto de alguém. Tipo assim, de quem, parceiro? Pra ter aparecido isso e pra ter falado, vai Yamato, vai lá. Eu suspeito que possa ser algo que vai mudar realmente a trajetória do Yamato, porque todo mundo queria que ele fosse pro bando, mas como não foi pro bando, acreditamos que ele vai ser da frota de Luffy, obviamente, mas vai ser algum capitão de frota, né, alguma coisa assim. Espero que seja, tá ligado? Porque não faz muito sentido ela quer ser Oden só circular ali e acabou, né? Ela vai ter que fazer alguma coisa a mais. Eu acho que não vai ser só uma aliança, tipo Aliança Wano e Chapéu de Palha, não. Ela em si vai fazer parte do Chapéu de Palha. Assim como o Bartolomeu, tá ligado? O Oda não se segura, né? Tipo, ele tá vendo que a galera tá falando, será que a Big Mom tá viva, o Kaido tá vivo e tal? Será que o Rei Harold é pai do Kaido? E tal, aí já puxa um pouquinho da Big Mom, que a galera acredita que Big Mom vai aparecer aqui em Elbaf e já bota Big Mom criança matando como é? Joru, o amigo do Jaru. Pô, criatividade é máxima, né? Também aqui, né? E aí vem aquele questionamento, será que a Big Mom vai ter alguma importância realmente nesse arco? Porque, tipo assim, tá indo por um caminho muito Mimu já tá lá, tá ligado? Vai ser outra parada pra mim. Eu acho que não vai ser mais a Big Mom, não. A não ser que aconteça isso, seja só o meio do arco, tá acontecendo ainda, vai acontecer mais coisa no arco. E a Big Mom realmente seja a chefona final do arco, tá ligado? Continuando no passado aí, né, de Elbaf, Elbaf cai sobre situações de natureza, aparentemente, né? Tem tempestade, não tem plantação mais, os peixes morrem. E eu fiquei assim, tipo, será que não é algo natural, algo que pode ter sido por alguém que comeu alguma fruta, né? Que tem a tal da fruta roubada lá de Elbaf. Será que alguém não comeu essa fruta? Usou de alguma forma e morreu depois, alguma coisa do gênero, e não é só um desastre natural que tá acontecendo? Eu acho que é mais nesse nível, porque, sei lá, velho. Só natural, porque acontecendo o nível do mar tá subindo. Não é natural, tá ligado? Tá acontecendo coisas em One Piece. Então eu acho que vai ser mais algo. Quer dizer, eu gostaria, né? Não sei se vai acontecer mais isso, porque já tá tendo passado de Obaf e não vai contar o que é exatamente essa fruta, mas pode ter que apareça depois futuramente. Sei lá, a fruta do Drago, que agora vai falar que pode ser de Vetania, alguma coisa assim. E alguém comeu essa fruta nessa época e fez merda, tá ligado? Bom, a arrombada da mãe do Loki, né? A Strida ainda continua ignorando seu filho, botando todas as situações que acontecem em Elbaf e jogando tudo nas costas do menino, coteado. E é bem triste porque, tipo assim, Loki tem uma força, né? Então ele já chega, ele bebezinho, gatilhando, ele destrói a porta, tá ligado? Pra poder encontrar a mãe dele. Ele vai todo feliz pra mãe dele, a mãe nega ele, começa a chorar. É bem. Essa historinha de Loki tá sendo bem pesada, velho. Muito pesado. E ainda tem as ondas depois do olho lá. Vou contar mais pra frente. Rapaz. Por conta, né, da fome que tá acontecendo em Elbaf, as vilas começam a se atacar, né? Eles começam a se autodestruir. O que acontece normal aqui na vida real, tá ligado? E nesse decorrer, um deles vai até o Hajirudin, tá ligado? Tipo, coloca ele também como uma espécie de demônio. Já que ele é irmão do Loki, ele também pode ser um demônio e vai usar você como sacrifício. Só que eu acho bem ridículo essas coisas de sacrifício de criança. Porque, tipo assim, tem um pai, tem a mãe, tem o Rei Harold, tem a Estrela. No caso aqui, a Aida. Aí a criança que foi gerada por eles é a culpada da parada. Não tem sentido isso. Eu vou usar você de sacrifício pelo filho que eu fiz. Eu não consigo entender essa lógica. Várias obras têm isso, mas eu não consigo entender essa. Meu raciocínio não bate, tá ligado? Se foi você que fez.
E assim, lá em Elbaf é bem bizarro, porque realmente, como eu falei, dá pra trazer pra realidade da gente. A pessoa, ela no caso, é uma gigante que acabou, por algum motivo, nascendo ou levada pra outro lugar, acabou se criando em outro lugar e acabou sendo depois trazida pra lá, pra terra dela, né, que é a terra dos gigantes. E aí ela é tratada como estrangeira e tipo assim, da forma pejorativa, tá ligado? Tipo, você é um estrangeiro de forma pejorativa. E eu achei tipo assim, pô, mano, na pessoa da sua raça, no caso aqui One Piece, né? Da sua raça. É da raça dos gigantes, tá ligado? Ela é uma gigante também. E você vai tratar dessa forma? Só que aí, tá ligado? O cara agarra a Ida assim pelo pescoço e depois, daqui a pouco aparece o Rei Harold dando um belo de um botadão na cabeça dele. Que nunca mais ele vai pensar nisso. Ele deu ali, ele deu até uma confusão mensal no cara. Você não matou a man. E assim, eu sei que é bonito, né? O Rei Harold, ele acaba falando com outros povos acabam ajudando o Elbaf, e ele próprio fala que depois, futuramente, ele vai ajudar esses povos. Aí eu fico me perguntando assim, será que nessa época já existiam pessoas, assim, em escala, pessoas acima, tá ligado? Com altura superior à galera, tá ligado? Tipo aquele maluco que luta com o Luffy, tá ligado? Que é alto. Provavelmente a branca vai ser bucaneiro, né? Então eu não vou colocar ele aqui. Mas tem pessoas que são descomunal, tá ligado? Tipo, eles têm 3 metros, 4 metros de altura. Será que essas pessoas não são realmente também descendentes desses gigantes? E talvez assim, aconteceu o seguinte. Como eles ajudaram Elbaf, talvez eles passem por uma situação, eles precisem dos gigantes. Então o Rei Harold manda os gigantes pra lá. E acabou que os gigantes acabam ficando por lá mesmo. Ou algo do gênero. Tendo filho, tendo família por lá. E aí, por ter... o cara tem 10 metros, outro tem 2, o filho nasceu com 5, tá ligado? E aí foi gerando essa galera com altura mais ou menos, tá ligado? Pode ser, pode não ser, já que o filho se não me engano, do Scopogaban tem uma altura normal dos gigantes, né? Mas pode ser que aconteça genética, alguns nascem realmente gigantes, outros nascem como humanos, outros intermédio, tá ligado? E eu quero, por favor, uma salva, não é salva de palmas pela morte da estrela. Ai, tem como mãe que morreu alguém, tô. A mulher jogou o filho do... A mulher jogou o filho no submundo, velho. Você não vai comemorar a morte dela, não é possível, não. Aí você tá de sacanagem também, né? E assim, é bem triste que o Loki, ele é carregado pelo pai dele, só que ele não demonstra nenhuma reação, tá ligado? O próprio mangá fala, ele perdeu o amor, assim, tá ligado? Não acredita mais no amor. E aí eu fico me perguntando também sobre uma coisa. Sobre o enfaixamento na cabeça dele, foi a mãe que mandou cegar o cara, né? E aí, assim, eu cegar o cara, criança. Será que os guardas falaram, não tire a venda para o rei não ver os olhos de Loki, com medo que ele fique, sei lá, tipo, jogasse o Loki pra lá, desse mais problema pra eles, tipo, cuida aí vocês mesmo e acabou a conversa, tá ligado? Tipo, mata a criança, sei lá, qualquer motivo assim. Ou eles tentaram ferir os olhos do Loki, não conseguiram, por isso que ele tá todo machucado. E aí ele não queria que o Rei Harold visse isso, porque, pô, geraria morte entre eles ali. O Rei Harold mandava executar aqueles caras porque tentou cegar o filho dele, tá ligado? Então podia rolar alguma situação assim, eu fiquei na dúvida qual das duas escolhas vão ser aí. Se eles tentaram, e aí a gente vai saber depois, né? Se aparecer depois ele com cicatriz, é porque os caras realmente tentaram, né? Eu acho que não apareceu ele adulto sem a faixa, não, só apareceu de criança. Então tá meio ainda incerto. O bom é que o Rei Harold, ele não criou apenas a forma de pensar nova de Elbaf, tá ligado? As rotas que tem agora, foi ele que desenvolveu elas também. E aí, massa que a Ida, como uma estrangeira, ela acabou, numa das rotas, né? Ela acabou abrindo uma taverna, acho que é taverna que fala. E é massa isso porque quando as pessoas vierem, né, mesmo falar os estrangeiros, os naufragados chegarem, vão chegar num local onde ela é uma estrangeira, então ela vai saber lidar com essas pessoas, tá ligado? Porque provavelmente quando ela chegou em Elbaf, existiram as pessoas que abraçaram ela, mas tinha como aquele arrombado. Provavelmente xingavam ela, queriam expulsá-la de lá, tá ligado? Então, ela vai saber tratar essas pessoas, cuidar dessas pessoas e direcionar onde elas têm ou não que ir, tá ligado? Para não serem discriminadas de forma nenhuma em Elbaf. Então, eu achei interessante isso, porque ela virou o guia turista, tá ligado? O guia turístico ali de Elbaf, tá ligado? Bom, aconteceu um incidente no Harry, né, de 56 anos atrás, né, onde o Rei Harold foi. E é engraçado que ele fala que ele foi disfarçado. Imagina, como assim ele foi disfarçado, tá ligado? Tipo, 60 metros de altura foi disfarçado. E aí eu fiquei me perguntando, pô, se ele foi disfarçado como guarda, né, provavelmente de um dos reis, será que era comum os reis terem gigantes como guarda?
e por isso passou batido, tipo, ele é mais alto que os outros, mas ele é um gigante, então tá suave, tá ligado? Ele só tem um gigante mais forte como guarda. Será que era comum eles serem escravos também? Então talvez por isso o Elbaf, né, como... Pô, o Elbaf foi colocado como os top do top, né, tipo, a raça mais forte, tipo, se você tiver Elbaf do seu lado, você acaba com qualquer guerra. Só que não foi mostrado tanto isso ainda não, só que mostrou, assim, as paradas de ser muito forte, Doribrog e Loki. Que de resto, não tô lembrado de ninguém ter mostrado nada tão grandioso assim. Então, provavelmente, eles tinham essa carga antes e sofreram baixas de alguma forma, até pelo próprio governo mundial, a gente vai saber ainda. E aí, ainda continuou essa conversa, porque eles eram, sei lá, que eu vou falar bizarro, mas tipo, eles são a Oceania, tá ligado? A gente não sabe o que acontece na Oceania. A gente sabe que tem aranha voadora, cobra que cospe fogo. Isso a gente sabe que tem na Oceania, lá na Austrália, né? Principalmente. A gente sabe que tem. Mas a gente não sabe, tipo... Então, provavelmente, a Bafo é tipo a Oceania, tá ligado? Tipo, a gente sabe que existe, mas a gente não sabe o que acontece realmente lá. Então, provavelmente, aconteceu alguma coisa bizarra, muito bizarra em Elbaf. Eles perderam força bruta, né? Por isso, né, com essa perca militar, eles continuam com a fama ainda, mas a notícia não saiu de lá, tá ligado? Pode ter rolado alguma coisa do gênero, assim. Eu acredito que possa ter sido algo assim, tá ligado? Aí o Rei Harold fala assim, ó. No fim, meu pedido não foi aceito. O que eu acredito? Eu acho que o Rei Harold realmente passou a ideia da tal das embaixadas. Eu acho que foi o principal plano que ele teve ali no momento. Só que aconteceu, o governo mundial se ligou nisso e falou assim, pô, peraí. Se tivesse tal da embaixada e esses caras tudo aqui, os 20, acho que são 20 reinos, né? Se unirem, fora que acho que alguns desses 20 reinos ainda, às vezes tem um pedacinho de uma terra aqui, de um povo ali, então imagine quanto de gente tem, de exército que esses caras têm. Se esses se juntam, ou a maioria deles se juntam, quebra nós, tá ligado? Porque, pô, os gigantes já são fortes pra cacete. Tem outros caras aí que são fortes, são líderes aí. Os tritões, por exemplo, tá ligado? Então... fica barril pra gente. Então acho que é melhor a gente não permitir que isso aconteça, tá ligado? Bom, acabaram nessa conversa aí deles falando dos gigantes, né? E aí ele acaba comentando que tem os gigantes congelados. Eu fiquei pensando assim, pô, como assim os gigantes congelados? Quando a gente pensa neles, foi ali em Punkhard, teve a batalha de Aokiji contra Akainu. Então pode ser lá, os gigantes estavam vivos, ou sei lá, qualquer coisa, eles foram congelados. Mas aparentemente eles foram congelados há muito tempo. Não foi bem antes dessa... Bem antes, mais de 50 anos atrás dessa batalha. Então não foi esse duelo que aconteceu isso. E aí eu fiquei pensando uma coisa. Será que aquele território já era do governo mundial? E aí eu fiquei me perguntando mais ainda. Será que rola uma parada assim? Eu sei que pode ser viagem, mas é bem provável. O governo mundial, provavelmente não, eles têm aquele livro das Akuma no Mi. Então eles provavelmente têm algumas Akuma no Mi que eles já ficam de olho. Pô, essas Akuma no Mi aqui são boas. Então vamos supor, eles pegam as 10 Akuma no Mi. E essas Akuma no Mi sempre rodam na marinha. Não saem de lá, tá ligado? Tipo, quando morre alguém na marinha, eles olham próximo logo e, tipo, fazem logo uma viagem. Procura logo essa fruta, tá ligado? Ali por perto. Aí, achou a fruta, já tá pra marinha. E aí eles veem alguém com potencial e vai passando essa fruta. Então, por exemplo... o Akainu não tem nada de mago. É porque não falou que eles pegaram criança e foi pra marinha já com a fruta. Pode ser que eles vieram sem fruta e deram depois. Então, sei lá. Porque todos eles têm fruta, tá? Eu acho que só o Garp que não tinha fruta. E não é almirante, no caso, né? De brabo. De resto, todo mundo tem fruta. Então pode ser algo assim. Então, o que acontece? O cara vai desenvolvendo. Tipo, ele virou um vice-almirante, mas você tá vendo que ele tem um potencial pra ser almirante. Então a gente vai dar uma fruta pra esse cara. Porque caso algum almirante morra, ele pode assumir o cargo tranquilamente. Porque ele já tá com essa fruta, já tem esse nível de almirante. Então eu acho que pode acontecer algo desse gênero. Por isso que eu acho que a procura pela Ope no Mi não foi apenas por procurar. Talvez algum almirante tinha Ope no Mi. Só que o que acontece? O Aokiji, né, aqui já vou usar de referência. O Aokiji, ele saiu, foi pra Pirata do Barba Negra. Vamos supor que o Aokiji morra lá em Hachinosu, por algum motivo. Morreu. Do ataque cardíaco, morreu. A fruta vai nascer ali perto, então a marinha já perdeu essa fruta. Então pode ter acontecido a mesma coisa com a Ope no Mi. Por isso que a marinha foi atrás. Então algum almirante tinha Ope no Mi, morreu, mas não morreu ali, morreu distante. Tá ligado? Sei lá, o cara fugiu, ele fez alguma coisa ou alguma missão distante, sei lá, qualquer coisa, morreu distante. Aí a fruta ficou vaga e ninguém sabia onde que tava. E aí, tipo, vamos procurar essa fruta agora, tá ligado? Todo mundo foi correndo atrás dela, tá ligado? Aí eles comentam sobre a Galeila. Eu não sei como é que se fala, tá, gente? Me desculpa, eu já falei 1000 vezes, não sei falar japonês. Mas eu fiquei pensando numa coisa sobre isso, né? A galera aparece lá em Water 7, se eu não me engano, com os carpinteiros. E já que os carpinteiros da Galeila iniciais eram gigantes, eu fiquei assim, será que antigamente cada raça
não era, era determinado algum tipo de função principal, vamos colocar assim. Então os gigantes, eles eram construtores, tá ligado? Eles eram responsáveis, não que eles não fossem batalhar, não que eles não fizessem outras coisas, mas a função principal deles era construir navios, principalmente navios piratas, tá ligado? Então eu acho que pode ter essa dinâmica aí de One Piece. Só que depois, tipo, como eles eram meio unidos, alguns aprenderam a fazer um navio aqui, outros lá e tal. Faz até sentido com a questão do Pluton. Por que o Frank teria o Pluton, que foi passado do Tom? Talvez o Tom tenha pego com outra pessoa também, que era um gigante, tá ligado? Foi passando, tá ligado? Então outro tem uma das outras armas ancestrais, outro tinha outra, tá ligado? E aí, tipo, alguns conhecem, tem uma base e tal. O que eu acho que o Tom, se não me engano, é um tritão, se eu não me engano. Então, tipo assim, o tritão, esse tritão já sabia como construir. Talvez um gigante, sei lá, tinha alguma técnica dos tritãos, sei lá, qualquer coisa assim, tá ligado? Eles compartilhavam as paradas, tá ligado? Aí eu fiquei na dúvida só uma coisa. O Loki, ele matou esse rei regente, foi isso? Porque, o rei regente morreu. Só que não foi dito nada. Ele matou, ou ele só morreu, escorregou e morreu, tá ligado? E aí jogaram a culpa também depois do Loki, né? Fiquei sem entender muito bem essa parte. Sem ter crescido sem o tal do amor, né? O tal do amor é foda. Sem ter crescido sem o amor, talvez o Loki... Talvez não, eu tenho certeza. Ele transformou a atenção. Eu quero ter atenção. Então como é que eu vou fazer isso? Ninguém quer me dar amor, eu vou causar na cidade. Igual Naruto. Naruto faz isso lá e também faz pintando as paradas e tal. Só que ele é da forma mais brutal. Ele sai dando porrada em geral e tal. Eu acho que ele caminhou pra isso, tá ligado? E aí tem a hora que ele bate no Hajirudin, aí a Geld, acho que a Geld vai lá falar com ele, tipo, cuidar do Hajirudin, tá ligado? E aí o Loki fica meio com raiva, depois tem a mãe que cuida do filho. Aí, tipo assim, isso vai mexendo na cabeça do Loki, tá ligado? Ele deve ficar pensando assim, pô, eu não tenho isso e eu acho que eu nunca vou ter isso. Então ele vai ficar fazendo, isso vai ficar somando cada vez mais. Então ele cada vez mais vai fazer mais esse tipo de situação, tá ligado? E outra coisa, se eu não me engano, o único personagem que tem essa mania de querer se matar, né, se jogar de lugares altos é o Kaido. E aí a galera já tava antes teorizando, né, que o Loki, que o Kaido era filho do Rei Hard, logo irmão do Loki. Bom, eu sei, é meio chapadice de quem acompanha One Piece. Só que, pô, no mesmo capítulo tem a Big Mom e tem referência do Kaido, tá ligado? Tipo, logo agora que a galera tá botando como Loki, irmão do Kaido, eu acho que o Oda quer falar alguma coisa, não é possível. Ou ele só tá, tipo assim, vou soltar aqui, caso eu queira usar algum momento eu uso. Porque é muita coincidência. O Loki se joga também como o Kaido se jogava. E parece que eu acho que o Loki, ele se joga no intuito de, tipo assim, quero morrer logo, mas ele não quer morrer ao mesmo tempo, tá ligado? Pesado, né? Tipo, é da pressão, tá ligado? Ele, tipo, quer viver, mas quer que aquela dor suma, tá ligado? Então ele se joga. Tipo, ele viu a situação da mãe abraçando o filho, viu que não ia ter aquilo e falou, vou me jogar. E se jogou, tá ligado? Só que lá embaixo ele falou, não quero morrer. Chegamos na parte onde todo mundo queria ver, né? Bom, uma montanha cortada em dois, porque eu não faço a menor ideia, o cara tava com vontade de cortar a montanha. Aí eu fiquei pensando até assim, né, tipo, a branca não ia ter motivo, né, tipo, pra quê? O Shiki poderia, se ele tiver a mesma fruta, né, do filme, que eu acho que tem, faz sentido, né, tipo, faz sentido o quê? Ok ele fazer isso, não que o Barba Negra não conseguiria destruir a montanha, mas não teria porquê, o Shiki também acho que não. Só que aí, velho, o Oda coloca, pô, o único personagem que fica fazendo dois com o dedo é o Law. Tá ligado? Eu sei que tem a onda da frase e tal, mas o único que fica fazendo dois é o Law. Aí o Oda coloca logo o Shebeck fazendo, o Shebekudo fazendo dois. Aí eu fiquei assim, pô, mano, será que o Shebeck tinha Op no meio? O que faria sentido? Eu acho que diferente do Garp e diferente do Roger, o Shebeck tinha uma fruta, velho. E eu acho que ele tinha um haki tão poderoso quanto o do Garp e tanto quanto do Roger, mais a fruta. Por isso que precisou dos dois pra poder derrotar o Shebeck. Porque eu acho que o Shebeck vai ser realmente acima, velho. Vai ser um personagem que ninguém nunca vai alcançar. Eu acho que vai terminar a obra e o Luffy, nem o Luffy vai dizer assim, não, o Luffy é mais forte. Talvez, né? Não sei, porque acredito que o Luffy vai desenvolver mais do hack dele ainda. Mas não sei se ele vai chegar tão poderoso, porque senão ele vai ficar muito ao concurso. Tipo, ele vai ficar o Luffy e o resto embaixo, todo mundo embaixo, não vai ter ninguém pra de vez em quando o Luffy encontrar e sair na porrada, tá ligado? E aí ser um páreo duro, tipo o Garp e o Roger. Tem que ter, né? Tem que ter as pessoas poderosas também ali, a ponto do Luffy, até o próprio Luffy falar assim, pô, não sei se eu quero lutar com esse cara aqui hoje não, como o Roger fez com a Big Mom.
Aí fica assim, né? Por que, qual motivo o Shebeck ia estar lá indo pra Elbaf pra falar com o Rei Harold, né? E fala que eles se cruzaram no Reverie e tal. E o Shebeck acabou matando o Almirante e tal. Aí, beleza. Bom, eu acho que a cartada era segurança e ficou com o Rei Harold. Eu acho que o Oda não vai usar, não. Os dois estavam com segurança ali meio escondidos pra fazer seus planos. Não. Eu acho que vai ser o Rei Harold e o Shebeck vai ser outra coisa. Aí eu fiquei me perguntando o quê? Eu acho que em nenhum momento foi dito que o Shebeck não era da Marinha, então ele poderia ter sido da Marinha. Qualquer coisa na Marinha ali. Não sei se é um almirante, acho que não. Mas ele seria alguma coisa na Marinha. Mas esse carro tá essa possibilidade, é só uma ideia. Ou eu acredito maior que ele seria um rei, tá ligado? E seria muito massa se o Shebeck era um rei. Só que ainda assim, mesmo ele sendo um rei, por que ele... Talvez ele tivesse algum plano, por que ele se sacrificaria pra salvar o Rei Harold, tá ligado? E aí eu fiquei pensando assim, será que o Shebeck não é uma espécie de... Acho que Lex Luthor pensa dessa forma. Bom, o Lex Luthor, ele olha o Superman como um ser superior, como todo mundo na face da Terra olha. Só que por todo mundo olhar ele como superior, ninguém vai querer pensar em como resolver uma ameaça, já que tem um ser superior. Então tem um Superman, tá vindo um meteoro do céu, ninguém pensa assim, vamos criar uma máquina pra desviar o meteoro. Não, tipo, tem o Superman vai lá e resolve. Então ninguém vai pensar nisso. Então por não pensar nisso, a humanidade começa a ficar meio burra, vamos botar assim, tá ligado? Tipo, fica cansativo, ninguém quer fazer mais nada. E, se não me engano, o Lex Luthor pensa dessa forma. Então ele acha que o Superman é tipo prejudicial ao ser humano por conta disso. Então o que acontece? Eu acho que o Shebeck ouviu o Rei Harold falar tudo que falou, tá ligado? Tipo, não, eu quero criar embaixadas e tal. Ele falou, esse é meu plano. Aí sim, o Shebeck podia ser uma pessoa boa, tá ligado? E ele pensou assim, pô, como esse é meu plano também, e esse cara tá pensando igual a mim, pô, vou ajudar esse cara. Só que o Shebeck, ele vai um pouco além. Para fazer o plano dele, para resolver o plano dele, ele é capaz de matar e dane-se, maior facilidade do mundo. E não tô dizendo que ele vai chegar, se ele chegasse no posto de rei do mundo, ele para de matar, não, ele vai continuar matando. Mas talvez ele queira, na base da força, realmente, fazer a unificação dos povos. Talvez ele tenha tentado de alguma forma antes. Vou tentar aqui de alguma forma juntar a galera, tá ligado? E aí, sei lá, ele viu o Rei Harold fazendo isso e por isso ele tá indo lá pra ver o Rei Harold agora, porque ele falou assim, pô, tem aquele cara que é muito forte, tá ligado? Dá pra chamar ele pro meu bando, eu tô fazendo isso e tal. Então, vai ter que saber agora, no próximo capítulo, se vai rolar alguma conversa sobre isso. Mas eu achei estranha a saída do Shebeck lá, tá ligado? E eu achei mais estranho ele salvar o Rei Harold. Alguma coisa ele tem algum plano. O plot do capítulo, né? Não tem o que falar, né, velho? Descobrir que o Shebeck é o pai do Barba Negra é um absurdo. Tipo assim, quando eu li, eu falei, isso foi o que eu falei. Ah, mas você não falou nada, eu sei. Velho, é surpreendente, tá ligado? Não tem muito o que falar. Só que aí o plot a mais é que os arrombados cortaram a cara do Shebeck e fizeram metade de Barba Branca, metade Barba Negra, metade de Bug. Mano, se o Barba Negra é irmão do Bug, o Bug é filho... Porque eu já tinha escutado essa teoria, acho que foi no Chapéu de Palha. E quando eu escutei, eu falei, mano... Porque o Bug foi engraçado. Quando eu assisti One Piece, a primeira vez que fui acompanhando One Piece, logo em Orange Tal e depois no arco seguinte, logo tal, o Bug passava, tipo, é um vilão, passou. Só que depois eu fui gostando muito do Bug, tá ligado? Porque tipo assim, eu vou virar Shichibukai, virou Shichibukai. O Yonkou virou Yonkou. E é engraçado, eu gostaria que isso acontecesse, mas eu sei que a galera não vai querer. Eu gostaria muito que rolasse, nem que seja por 10 segundos na história do universo de One Piece, que Bug virasse o rei dos piratas, o rei do mundo. 10 segundos, cara, o rei do pirata, mas a gente perdeu o cargo. Mas tem, velho. Eu gostaria muito, antes do Luffy. Ele viesse o rei dos piratas. Ou até depois, tudo vai. Mas acho que antes do Luffy ser mais interessante, ia ser mais engraçado. Pô, o Luffy ser no final, tá ligado? Pô, muito rápido, gente. Tipo, como eu falei, 10 segundos. Ele virou o rei dos piratas e acabou, tá ligado? Sei lá, tipo, no meio da última guerra, tá ligado? Tá acontecendo a última guerra. E aí os seguidores de Bug começam, ele é o rei dos piratas, e vai passando a informação. Ah, ele se tornou, e todo mundo começa a acreditar que ele virou o rei dos piratas realmente, tá ligado? E aí o Luffy puto. Velho, eu gostaria muito, eu sei que muita gente não vai querer isso, mas... E o Oda ama o Bug, tá? Eu acho que o vilão favorito do Oda é o Bug. Oda, por favor, faz isso. Eu vou adorar. Eu sei que a galera vai odiar, mas eu vou achar hilário, eu vou rir pra caralho se isso acontecer. Eu sei que o fã de One Piece gosta de achar pelo em ovo também, né? Mas tipo assim, ó, eu sei que o fã de One Piece gosta de achar pelo em ovo. O Rei Harold, ele tem 2 filhos, o Hajirudin e o Loki. Ambos com filhos
bem diferente. E o Shebeck tá indo ver o Rei Harold. Pode será que vai ter alguma ligação entre eles, tá ligado? Sei lá, o Rei Harold, sei lá, o Shebeck se encantar e falar assim, pô, ele teve 2 esposas, eu quero ter 2 esposas também, sei lá. E aí vai ter o filho que é o Barba Negra e depois vai ter o Bug. Porque a diferença deles é de 1 ano, tá ligado? Podia ser filho da mesma mãe, podia, mas como o Bug tem aquele nariz de palhaço, que eu curto. Mano, eu vou mentir, quando eu vi, foi a única coisa que me decepcionou. O Shebeck não tem nariz de palhaço. Ah, mas eu não queria. Eu queria muito. Queria muito, muito, muito. Parecesse o Shebeck com um narigão assim de palhaço, tá ligado? Seria maravilhoso. Mas se quando fizer o Shebeck colorido tiver o cabelo do Bug também azul, eu já. Mas se ele tivesse o nariz do Bug, aí eu acho que. Acho que eu surtava, acho que eu dava uma surtada legal. Bom, a pergunta que não quer calar é como é que ninguém falou que o Shebeck e o Barba Negra são a mesma lataria, tá ligado? A mesma lataria os dois, tá ligado? Ninguém reparou em One Piece lá, tipo, pô, ninguém, Garp, Sengoku, ninguém falou, tá ligado? Barba Branca, ninguém falou. Bom, o que eu acredito? Eu acredito não, né? Aconteceu. O Shebeck, ele foi apagado da história, né? O Sengoku fala, o cara foi apagado da história. Então, provavelmente só aqueles grandes nomes lembram. Então, Sengoku, Garp, Tsuru, deve lembrar do Shebeck. Deve lembrar da fisionomia do Shebeck, a cara realmente do Shebeck. Então por que eles não falaram Barba Negra é cara do Shebeck? Como o cara foi meio apagado da história, provavelmente virou conto de fada, né? A história de Shebeck. Pouca gente deve conhecer como um conto de fada realmente. E naquela época o Barba Negra acho que tinha 2, 3 anos de idade quando o Shebeck morreu. Então tipo assim, ele não ia se lembrar do pai dele. Então provavelmente a cabeça deles podia ser a seguinte, pô, tem esse cara... Tá vendo aqui? Ele é a cara do Shebeck. Mas será que ele sabe do Shebeck 100%? E aí depois, lógico, né? Que ele montou teve o navio dele, botou o sabre de Shebeck. Provavelmente eles começaram a se desconfiar. Só que ainda eles podem ter descoberto como ele soube do Shebeck. Então, sei lá, alguém contou sobre o Shebeck pra ele e tal. Só que esconderam a informação de que falaram que era o pai dele, tá ligado? Então... eles podem falar assim, não, ele só admira o Shebeck, mas não sabe que é pai. Então a gente vai ficar quieto, porque ele pode, sei lá, tentar, se o Shebeck for um rei, pedir o trono de volta. E aí seria um problema, né? Ter um cara com Barba Negra, um Yonkou, como um trono no Reverie. É perigoso, então pode ter sido mais nesse lance também. Tipo, vamos deixar quieto, vamos ver até onde ele vai, vamos ver se ele solta alguma coisa. Se ele soltar alguma coisa, a gente interfere, mas... enquanto ele não falar nada sobre, vamos ficar na nossa. Vocês devem estar se perguntando, e os outros, né? E o Barba Branca e tal. Eu acredito que, como eles às vezes tinham batalhas de camaradagem, com certeza tinham batalhas de camaradagem, eles algum momento sentaram juntos, tá ligado? O Barba Branca, o Roger, o Garp, o Sengoku, sentaram e falaram assim, ó, aquele cara é o filho do Shebeck, tá óbvio, a cara da mesma lataria, todo mundo concorda, né? Vamos ficar na nossa... você sabe, vamos ficar todo mundo aqui de boa, tá ligado? Tipo, não precisa comentar com ninguém. A gente vai lembrar, a Big Mom vai lembrar, se ela olhar, ela vai falar alguma coisa, o Kaido. Mas a gente deixa ele como um maluco, esses caras como um maluco, tá ligado? A gente se foca mais na gente. O resto, que se alguém falar alguma coisa, é maluco. E a gente fica de olho nesse pessoal pra não chegar perto dele. Então, quando o Barba Branca vê o Barba Negra, o que ele faz? Pô, é melhor eu pegar esse moleque pra meu bando. Pode ser dessa forma, tá? Pra meu bando, antes que a Big Mom Kaido pegue. Que é pior, porque o filho do Shebeck na mão desses caras vai ser problema. Então, eu pego pra mim, pra eu cuidar. E além disso, o Barba Branca, eu acho que ele não ia nem ligar se ele fosse o filho do Shebeck, assim, ele sabendo mesmo, tá ligado? Ele ia olhar e falar, pode vir pro meu bando. Igual como ele fez com o Ace. Ele não olhava o Ace como filho do Roger. Ele olhava como meu filho, tá ligado? Então ele podia ter feito dessa mesma forma. Adotou o Barba Negra, tá ligado? Tipo, você é meu, tá ligado? Só que depois, quando o Barba Negra trai ele, provavelmente ele pensou isso. Falou, filha da puta. É igual o pai, tá ligado? Provavelmente ele pensou isso e aí foi atrás e tal, mas acabou também não contando, não falando nada. Tipo, vou falar pra quê? Talvez o próprio Barba Negra nunca tenha falado nada com o Barba Negra. Pode ser que eles tenham conversado, só eles dois sabiam no bando. Talvez o Marco, o Máximo, sabia, então eles não comentaram nada ali. O Aokiji e os outros almirantes não sabiam. O Garp sabia, como eu falei, eles sentaram e conversaram, nunca mais vão conversar sobre isso. Então, talvez a revelação para o mundo de One Piece que o Barba Negra é filho do Shebeck, talvez saia do próprio Barba Negra e não vai ser como um choque. Eu acho que vai ser como isso. O Garp tá lá em Hashinosu com o Barba Negra. Talvez eles conversem sobre isso. Pode colocar já, tá ligado? Já foi revelado. E aí eles conversam e ele fala, pô, eu sou filho do Shebeck. Ele fala, eu sei, tô ligado já. Você é a mesma lataria, tá ligado? Só que aí, sei lá, a gente entrou em consenso, a gente não fala. Pode revelar essa situação. E é massa, né, também que aquela luta que teve, né, do
do Ace e o Barba Negra se tornou algo mais pesado agora também, né? Porque com essa situação toda, a gente olha assim agora, não é só a luta do Ace com o Barba Negra. É o filho do Shebeck com o filho do Garpia, do Roger. Então aquela luta ali foi bem melhor do que a gente pensou. E aí pode ser nesse momento. Tem um flashback dessa batalha do Barba Negra e o Ace. E o Barba Negra conversa com o Ace e fala: você tá ligado que eu sei que você é filho do Roger e eu sou filho do Shebeck. E troca ideia, tá ligado? Tipo, a batalha dos... Porque aquela luta, eu preciso ver aquela luta de novo, velho. Nós não assistimos como tá agora. Do jeito que tá agora, com a animação nova de One Piece. Preciso ver aquela luta. E, tipo, mostrar que foi bem mais do que aquilo, tá ligado? Durou pra caramba. A batalha comeu solta no centro, tá ligado? Me faz, em caso, em forma de episódio, faz 30 episódios só de batalha. Teve Luffy Katakuri 35 episódios, faz 30 desse. Bom, eu acho que esse vai ser o vídeo mais longo de One Piece da história desse canal. O Bruto tá com 47 minutos. Então já vou me despedir de vocês aqui. Espero que eu corte bastante coisa aqui do vídeo pra ficar bem mais curto do que isso. Mas não tinha como, gente. Foi uma revelação muito gigantesca. E aí veio muitas teorias. Minha cabeça tá assim, teoria. Então, agradeço a vocês verem no mesmo vídeo 3 vídeos seguidos com a mesma camisa. Porque eu gravei 3 vezes seguidas, eu fico com preguiça de tirar a camisa. Literalmente isso. Eu só aperto aqui, puf, ajeito aqui e aperto de novo. Então, é só isso, tá?